Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a conciliação e a mediação, qual é o conceito comum, quais são seus elementos, que espécies existem em relação ao momento de ocorrência da autocomposição e os procedimentos informais, tanto da conciliação quanto da mediação. Meu nome é Daniel Shihara, sou professor de Direito. Os vídeos do Página 1 estão sendo gravados nesse período em que é impossível a gente ter aula presencial, então gravo para os meus alunos de graduação nessa disciplina que leciono há mais de 10 anos. Espero que aproveite também a outras pessoas, outros professores possam usar esse material como referência. Se você gostar, pode compartilhar à vontade. Agradeço pelo compartilhamento. Inicialmente aqui então sobre o conceito comum. Tanto a conciliação como a mediação são sistemas não adversariais de resolução de disputas. E em ambos a gente tem um terceiro neutro, que é aquele conciliador ou mediador, que tem iniciativa e participação, é ele quem conduz a conciliação, é ele quem conduz a mediação, mas ele não vai protagonizar o conteúdo decisório, tá? Então ele é aquela pessoa que fomenta um diálogo saudável entre as partes, ele empodera as partes com, com técnicas para que elas saibam dialogar melhor a ponto de chegar em um acordo que satisfaça o máximo possível o interesse de todos. Então ele vai auxiliar as partes a alcançar essa autocomposição. Se quiser saber mais sobre a diferença entre autotutela, autocomposição e heterocomposição, já temos um vídeo nesse canal, vou colocar um card aqui em cima, basta clicar nesse vídeo, você vai ver também a diferença entre sistemas autônomos e heterônimos para identificar que a conciliação e a mediação são sistemas heterônomos, eles contêm a presença de um terceiro. Vencido o conceito comum, também sabendo que esse é o conceito comum, mas a conciliação e mediação têm semelhanças e diferenças. Fizemos um vídeo sobre as semelhanças e as diferenças entre conciliação e mediação. Coloco o card aqui dessa vez sobre o vídeo sobre semelhanças e diferenças. E a gente parte para os elementos. São três. Temos o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o elemento metodológico. O elemento subjetivo são as pessoas, são os sujeitos que estão ali participando daquela conciliação ou daquela mediação. A gente tem os sujeitos principais, que são as partes, aquelas que estão envolvidas pessoalmente na disputa, e temos os sujeitos indiretos, são esses os terceiros neutros e imparciais que estão ali auxiliando essas partes a chegar em um acordo, a alcançar o máximo de seus interesses satisfeitos. São esses, inicialmente, o conciliador e o mediador, mas em muitos casos eles também têm uma equipe de apoio, né, e eles fazem parte também eles também são esse elemento subjetivo, indireto ou, ou eventual, no caso da equipe de apoio. Quanto a o objeto, a gente está trabalhando agora o bem da vida, o que se discute, o que causou o desconforto de uma parte e de outra, o que causou então esse conflito entre as partes para que elas manifestassem esse conflito na forma de uma disputa. Sobre essa linguagem de o que é um desconforto, o que é um conflito e o que é uma disputa, caso tenha alguma dificuldade, vejam o nosso vídeo sobre a teoria do conflito, coloco aqui o card sobre teoria do conflito no nosso canal. Então, o elemento objetivo é qual o objeto que está sendo discutido naquela conciliação ou naquela mediação. A conciliação, ela inclusive se volta um pouco mais ao objeto material, ao fato e aos direitos relacionados àquela ocorrência específica que gerou a disputa. Na mediação, o objeto principal já começa a ser a origem dos desconfortos que acabaram gerando mais esta disputa e que, se a gente não combater aquilo na origem, outras disputas provavelmente vão surgir, até porque a mediação se volta a relacionamentos pré-existentes e relacionamentos que provavelmente vão persistir, como trabalhamos no vídeo já apontado no card, que fala das semelhanças e diferenças entre a conciliação e a mediação. Por último, o terceiro elemento é o elemento metodológico. O método ele é parecido na conciliação e na mediação, com abordagens diferentes e, claro, o enfoque, como eu acabei de mencionar, é diferente. Na mediação a gente está trabalhando um pouco mais do psicológico, do desconforto, do conflito em cada uma das partes que está ali submetida à autocomposição. Na conciliação, o foco, o método todo, ele é mais voltado a ser célere, para que as partes então alcancem um acordo satisfazendo o máximo de seus interesses e possam prosseguir com a sua vida. Provavelmente nem vão mais se encontrar pela frente, mas aquele acordo foi realizado de uma forma muito menos desgastante ou com muito mais satisfação de seus interesses do que se fosse submetido a uma decisão de um terceiro, como um árbitro ou como um juiz no Poder Judiciário. Esses são os três elementos, então, o subjetivo, o objetivo e o elemento metodológico.
O terceiro passo é a gente estudar as espécies de autocomposições quanto ao momento de sua ocorrência. A gente tem a classificação principal como sendo uma autocomposição extrajudicial, segundo, uma parajudicial e, em terceiro lugar, uma autocomposição judicial. O nome autocomposição você pode trabalhar trocando por conciliação ou mediação. Né? Podemos ter, por exemplo, a conciliação extrajudicial, aquela que pode ser feita sem qualquer provocação da estrutura do poder judiciário, por isso extrajudicial. Se a gente tivesse um estúdio qualquer ou simplesmente se sentasse numa igreja e a gente falasse vamos tentar conciliar as partes, o judiciário nem foi envolvido nisso, é uma estrutura completamente a par do conhecimento do poder judiciário. Quando a gente vai falar de uma estrutura parajudicial ou uma estrutura judicial, a gente já vê aqui que a estrutura do poder judiciário ela está envolvida. No parajudicial, a gente tem a estrutura do judiciário envolvida, mas não há ainda uma distribuição daquela causa, aquela disputa não se transformou em um processo judicial. Não temos ainda um juízo competente para julgar aquela causa. Por isso, parajudicial está aí no meio entre o que era o extrajudicial e o que é uma autocomposição promovida já em um juízo. Exatamente por isso, a autocomposição judicial, a terceira casinha, esse terceiro círculo aqui à nossa direita, a autocomposição judicial já acontece no curso de um processo judicial. O nosso CPC de 2015, inclusive, fala que o juiz ele deve procurar promover essa autocomposição a qualquer momento, seja logo no início, na primeira audiência inaugural, entre aquelas partes, como acontecia no nosso CPC anterior, seja num momento posterior, mesmo que já esteja concluso para a sentença, se ele enxergar uma possibilidade de ter um acordo, o juiz então ele vai tentar promover aquela autocomposição. É o nosso CPC entendendo que a autocomposição gera melhor justiça entre as partes do que uma decisão imposta por um terceiro, mesmo que seja um terceiro altamente qualificado, como um juiz ou como um árbitro. A justiça promovida por decisão das próprias partes é sempre uma melhor justiça, isso está reconhecido no CPC de 2015. O vocabulário, como vocês puderam notar aqui, não se limita a extrajudicial, parajudicial ou judicial. Também a gente pode falar de extraprocessual, paraprocessual ou processual. Isso porque, quando a gente fala extrajudicial, a gente está se referindo exclusivamente ao poder judiciário. A outra linguagem, quando a gente fala processual, a gente está se referindo a procedimentos de composição de disputas que exigem um processo com maior formalidade, a exemplo também da arbitragem. Então, no Brasil, quais são essas composições processualizadas? São a arbitragem e o procedimento judicial. Se a gente simplesmente usa a linguagem extrajudicial, a gente está eliminando a arbitragem dessa linguagem. Aí, para incluir também a arbitragem, a doutrina, né, começa a mencionar a autocomposição extraprocessual, paraprocessual ou processual, já no curso de algum processo compositivo. Então, seja no judiciário ou seja num procedimento arbitral, o árbitro também tem a obrigação de tentar promover a conciliação ou a mediação entre as partes para que alcancem um acordo autocompositivo. Então, quando a gente usa a linguagem processual, a gente já está avançando, incluindo também a arbitragem junto com a jurisdição estatal, como sendo, como sendo parâmetros, né, para o momento em que acontece a autocomposição. Vencida essa terceira e penúltima etapa de quais são as espécies de conciliação e de mediação, a gente vai para o procedimento. Esse não é o procedimento passo a passo formalizado que a gente vai encontrar no CPC de 2015. Para isso, a gente tem um outro vídeo nesse canal com o passo a passo de como é o início de uma autocomposição, como, por exemplo, se apresenta em uma petição inicial ou numa contestação, na manifestação inicial do réu a respeito da autocomposição que ele pretende ou não participar, né? E quais são as consequências de escolher participar ou não. Essa parte exclusivamente afeita ao Código de Processo Civil, isso está em outro vídeo, aqui a gente vai falar dos procedimentos da autocomposição em si, seja ela judicial, seja ela parajudicial, seja ela extrajudicial. O primeiro passo é o mediador ou o conciliador, ou seja, aquele terceiro neutro imparcial, apresentar uma explicação sobre o que é aquela autocomposição, o que é a conciliação, o que é a mediação.
ele também fala do seu papel como conciliador e como mediador. Ele explica para as partes que ele não vai decidir aquela disputa, ele não funciona como um juiz ou como um árbitro. É por essa primeira etapa que as partes passam então a compreender a autodeterminação que elas detêm, elas compreendem a autonomia que elas têm num processo autocompositivo, elas também compreendem que a decisão, a participação delas é completamente independente, eles não vão ser forçados por qualquer motivo a continuar aquela autocomposição, e a decisão que eles tomarem no final das contas vai ser uma decisão informada, porque assim o fez o conciliador e o mediador nesse procedimento de ensino, esse procedimento mais pedagógico em relação às partes, que significa também a materialização do princípio do empoderamento. De novo, né, sobre princípios da conciliação e mediação, temos um outro vídeo no canal, coloco o card aqui mais uma vez para trabalhar esses princípios, caso você queira estudar um pouco mais ou ter essas primeiras noções, essa página 1 sobre princípios da conciliação e mediação. Segunda etapa de 5 é a coleta de informações sobre a disputa. Então as partes agora elas vão se manifestar sobre o que aconteceu. E aí, em geral, cada uma coloca o seu ponto de vista. Muitas das vezes, o ponto de vista de uma tem alguma animosidade em relação ao ponto de vista da outra parte. E aí é uma função de quem conduz aquela autocomposição, ou seja, a função do conciliador ou do mediador, tentar entender o ponto de vista das duas partes e tentar, então, depois estimular uma parte a compreender o ponto de vista da outra. E a gente fala aqui, então, da terceira etapa, que é identificar o conflito das partes, que interesses elas têm num eventual acordo a ser promovido, e aí com isso ele faz depois de escutar uma parte e a outra parte, ele faz o chamado resumo neutralizado das versões. Quando uma parte conta a sua história, ela costuma colocar muita carga emocional nisso. Quando o conciliador ou o mediador ele resume a história daquela parte, ele tenta retirar essa carga emocional para fazer então um resumo neutralizado. A parte contrária, a parte que estava simplesmente ouvindo aquela versão, quando tem uma carga emotiva muito alta, muitas vezes essa carga pode até ser agressiva, ela tende a não ouvir os argumentos, ela tende a não tentar compreender a visão da outra pessoa, porque ela fica na defensiva, ela fica tentando encontrar as falhas no discurso da pessoa, onde que ela está exagerando, onde que não está exagerando. Isso seria a defensiva. Quando o conciliador ou mediador faz o resumo neutralizado, ele está estimulando as partes a compreenderem, a enxergarem a história que existe por trás do ocorrido, mesmo que não seja a versão da parte que está ouvindo, mas ele neutraliza aquilo. Muitas vezes é no resumo neutralizado que uma parte compreende realmente o que aconteceu pelo ponto de vista da outra parte. Com a outra parte relatando os fatos, ela não consegue compreender aquilo, ela estava tão na defensiva que nem tenta entender os fatos sob o ponto de vista da outra parte. Quando acontece essa compreensão dos fatos sob a ótica do outro, a gente fala que aconteceu a chamada validação, um instituto muito importante para a autocomposição, principalmente quando a gente fala de mediação, em que a gente está tentando apaziguar os ânimos e criar uma relação mais harmônica para partes que provavelmente vão voltar a se relacionar no futuro, e quando você estimula essa compreensão da visão do outro, você evita que novas disputas surjam desse relacionamento continuado que as partes vão ter. Nessa etapa de identificação de conflitos de interesses, nem sempre as partes de primeira vão revelar todos os seus interesses e tudo o que te causa desconforto, tudo o que gera conflito. Exatamente quando o conciliador ou mediador nota a existência desses elementos não verbalizados, ele vai pedir a chamada cálculos, de forma simplificada, também chamada de sessão privada. E aí ele tende a acessar uma parte para tentar conversar com ela e compreender, ver se ela se sente à vontade para conversar sobre aquele elemento que não quis verbalizar na frente da outra parte. Importante para manter neutralidade e imparcialidade é manter também a simetria de tratamento. Então, se um conciliador ou mediador ele chama uma sessão privada com uma das partes, demora com ela 5 minutos, o ideal é que ele mantenha a simetria e também chame a outra parte para também trabalhar assuntos durante 5 minutos. Essa simetria é relevante para tentar materializar o discurso de imparcialidade e neutralidade que aquele é obrigado a manter e concretizar, né, que foi apresentado lá naquele passo número 1, ele tem que agora demonstrar que aquilo é verdade e que as partes podem confiar nele. As sessões privadas são mais comuns na mediação que na conciliação, porque a mediação está mais interessada em compreender os conflitos e os desconfortos de âmbito mais pessoal. A conciliação ela é mais prática, ela quer simplesmente alcançar um acordo que satisfaça o máximo do interesse de ambos.
O quarto e penúltimo passo fala do incentivo a propostas. Então, em primeiro lugar, o nosso CPC, ele diz, quando ele fala da conciliação, ele até menciona que o conciliador ele pode também auxiliar as partes colocando a sua proposta, o que, que ele acha que poderia ser um acordo. O risco do conciliador inserir a sua própria proposta é que na proposta do conciliador pode estar embutido algum preconceito do conciliador ou alguma noção de aplicação do direito positivo que o conciliador tem por convivência no poder judiciário, por ter trabalhado com juízes ou ser um advogado. Enquanto que a autocomposição ela busca o senso de justiça das próprias partes. Exatamente por isso, na hora de colocar a sua proposta de acordo, o conciliador tem que tomar muito cuidado para não acabar com isso perdendo a sua imparcialidade. Né? Ele colocar uma proposta de acordo num momento errado ou com a linguagem errada, ele pode acabar sendo parcial e aí com isso a conciliação, aquela mediação, ela acaba descumprindo seus próprios princípios, que é, no caso eu menciono o princípio da imparcialidade. Nessa quarta e penúltima etapa, a gente também tem, de forma expressa pelo artigo 166, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a gente tem a possibilidade de aplicação de técnicas negociais, ou seja, o conciliador ou mediador, eles vão agora tentar utilizar técnicas de negociação baseadas em princípio, o uso das técnicas desenvolvidas pela Escola de Negociação de Harvard, um departamento do direito em Harvard, em que eles estudaram as técnicas negociais e concluíram que uma negociação cooperativa baseada em princípios, ela é mais eficiente que uma negociação adversarial, também chamada de negociação competitiva, que se baseia em um método de barganha posicional. Para saber mais sobre negociação cooperativa ou negociação competitiva, temos um vídeo no canal, aqui no página 1, é só acessar o card, eu vou colocar o card aqui em cima para que todos vejam. E aí vocês vão também compreender o que o CPC quis dizer nesse parágrafo 3º sobre a aplicação de técnicas negociais. O último passo é um passo de encerramento. Nesse momento, o conciliador ou mediador ele vai testar a solução. O que significa isso? Repetir os acordos que as partes pretendem firmar para ver se é isso mesmo, se elas compreenderam que é aquilo o que vai ficar no papel e elas vão se comprometer a fazer. Tá? Isso é o que faz, então, a decisão ser informada em relação àquelas partes. Elas sabem exatamente qual o conteúdo da decisão que vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser passado a limpo, vai ser escrito em um papel e elas vão assinar, então, aquele termo de acordo. Tá? Esse se chama teste da solução e redução a termo do acordo que elas fizeram verbalmente. Né? É necessário formalizar isso. Essa etapa ela é por escrito, ela não se encaixa no princípio da oralidade, mas, enfim, um acordo verbal com testemunhas também tem função de acordo, se não for possível essa etapa por papel, como é possível ver em outras aulas de direito numa parte mais aprofundada. E por último, ainda sobre o encerramento, após fechar esse primeiro acordo, as partes começam a sentir um pouco mais de confiança uma na outra, elas sabem o que a outra abriu mão para poder chegar nesse meio do caminho e encontrar o máximo de satisfação de todos. E aí, com isso, as partes, então, podem ser reestimuladas pelo conciliador ou mediador a reavaliar algumas das disputas e alguns dos conflitos que restaram. Nem sempre o acordo resolve o todo que estava sendo discutido, algo fica ou deixado para depois, ou fica a cargo de um árbitro ou de um juiz. E aí, nessa etapa, o conciliador ou mediador, então, pode reestimular o diálogo em relação àquelas questões residuais. Quem sabe conseguir um acordo aí também, mesmo que o acordo seja, em vez de submeter essa disputa a um juiz, um poder judiciário, submeter a um árbitro para ter mais celeridade e que as partes concordem em indicar a Câmara Arbitral ou escolherem um árbitro em comum acordo. Isso também faz parte de uma finalização de uma conciliação ou mediação. Tá? É o tratamento dos interesses residuais. Então, falamos aqui dos conceitos comuns, os elementos, as espécies e os procedimentos informais, tanto da conciliação quanto a mediação. O objetivo dessa página 1 é exatamente de trazer um resumo, não é algo profundo, mas apenas o primeiro passo, aquela primeira página de um livro que você leria sobre esse assunto. Espero que tenha guiado os estudos de vocês. Compartilhem e desde já agradeço, né, pela valiosa audiência de todos.